Ontem o Ibovespa, inclusive, fechou acima dos 198 mil pontos pela primeira vez na história e hoje continua subindo e chegou, como trouxemos para você, a esse patamar de 199.355 pontos, um novo recorde impulsionado pelo otimismo no exterior, depois desses sinais de que o conflito entre Estados Unidos e Irã pode caminhar para um acordo. E por aqui, trouxemos para você, as gigantes Vale e Petrobras sustentaram essa alta ontem, apoiados pela valorização do minério de ferro e também do petróleo no mercado internacional, acompanhando esse clima de alívio, né? O dólar recuando, negociado abaixo dos R$5, a menor cotação em mais de 2 anos. Já tenho aqui em tela para a gente analisar o que está por trás desse rally da Bolsa, até onde o índice pode chegar. Temos ele, Enrico Cosolino, CEO e estrategista de investimentos da Zermatt Partners. Enrico, seja muito bem-vindo, é sempre um prazer dividir tela, receber você aqui no CNN Money, meu caro. Olá, Vitor, tudo bem? Uma boa tarde a todos. Boa tarde. Henrico, estamos aqui, né, dia após dia, parece que não tem nada ruim acontecendo no mundo. Queria entender exatamente esse movimento tão positivo nos mercados brasileiros, tanto evidentemente no mercado de câmbio, quanto também no mercado acionário. Qual é a tese por trás dessa procura pelo nosso índice e pela nossa moeda? Vamos lá, eu acho que é uma continuação do que a gente viu ao longo de 2025 como um todo, início de 2026. O fluxo estrangeiro ele tem sido cada vez mais forte e persistente para mercados emergentes e o Brasil ele tem se beneficiado bastante desse fluxo, né? Quando a gente pega, por exemplo, a moeda brasileira em relação a todas as outras moedas emergentes, a gente tem um lugar de destaque. E aí são vários aspectos que acabam por culminar nesse movimento, né? Posso trazer alguns aqui, por exemplo, o Brasil, dentro dos emergentes, é um dos que apresenta melhor posição competitiva no petróleo, que é justamente a commodity que mais tem subido ao longo desse mês. Quando a gente pega as empresas brasileiras, novamente, estão em um momento operacional muito bom e a gente tem se aproximado cada vez mais. Na realidade, a gente até teve o início dessa queda de juros, mas a gente tem se aproximado cada vez mais desse ciclo na queda de juros, né? Todo esse movimento aí, pontuo novamente, tá? É graças ao fluxo estrangeiro que é direcionado para a nossa bolsa. Isso melhora o nosso câmbio, aumenta a bolsa, fazendo ela chegar quase ao patamar de 200 mil pontos. E na minha visão, Vitor, é que esse movimento tem tudo para continuar à medida que, novamente, esse ciclo de corte de juros continue acontecendo. João Daronco, analista da Suno Research, não é Henrico Cosolino, você que acompanha a gente aqui no CNN Money já conhece o rosto, evidentemente não olhei para baixo também. João, peço milhões de desculpas, inclusive fiquei muito chateado que você não me chamou de Gabriel Monteiro. João, brincadeiras à parte, desculpas pedidas, solicitadas. Queria continuar exatamente falando sobre a política monetária. Você citou essa evidentemente, correlação com o patamar elevado de juros que a gente tem. Se a gente olhar para essa pressão inflacionária trazida pelo CPI nos Estados Unidos, com a perspectiva de uma manutenção de um diferencial de juro bastante elevado, mas no atual patamar, né? Os juros nos Estados Unidos não estão baixíssimos. Mas hoje a gente tem o câmbio desapreciado. Eu queria entender exatamente como esse caldeirão todo ele deve movimentar o preço dos ativos. Vamos lá, eu acho que assim, que nem eu tinha mencionado antes, tá, Vitor? Quando a gente pega o mercado global, o fluxo dos estrangeiros, a gente tem visto que em momentos em que as tensões, e aí de guerras, conflitos, etc., elas estão mais tranquilas, em momentos que não tem tanta incerteza assim, a gente vê os investidores saindo dos Estados Unidos, saindo de títulos norte-americanos para ativos um pouco mais, com um pouco mais de risco, né? O mercado costuma chamar assim. E aí, diante desse cenário que se aproximou ao longo do último mês, a gente viu o oposto, que é os investidores buscando o seu porto seguro, né, que é títulos norte-americanos da dívida do Tesouro norte-americano. Na minha visão, à medida que a gente tenha possivelmente queda na taxa de juros dos Estados Unidos, ou até realmente uma manutenção disso e um cessar-fogo, né, uma tranquilidade maior nos mercados, uma diminuição das incertezas, eu não vejo o porquê a gente não ter a continuação do movimento que a gente estava vendo anteriormente a isso. E aí o Brasil ele se destaca muito, né? Primeiro, o Brasil é um dos países que tem o maior juros real dentre os seus comparáveis. Isso atrai muito dinheiro, né? Isso acaba por fortalecer a nossa moeda de alguma maneira. Quando a gente pega novamente a composição da Bolsa Brasileira, ela é muito atrelada a commodities que têm se fortalecido ao longo dos últimos anos.
principalmente petróleo e minerais. Né? Lembro que a Vale, uma das principais mineradoras do mundo, compõe a nossa bolsa, e a gente tem visto o preço do minério de ferro subindo significativamente também nos últimos 12 meses. Então, eu acredito que, mesmo que nós tenhamos um cenário um pouco mais incerto nos Estados Unidos, conflitos que talvez perdurem um pouco mais, onde o investidor como um todo pode se posicionar é o Brasil, tá? E é isso que a gente tem visto nas últimas semanas, mesmo com conflito. E até, Vitor, trazendo aqui uma questão interessante, durante o final de semana a gente teve toda a volta do conflito, que a gente não teve nenhuma trégua, etc. E eu estava esperando que segunda e terça a gente pudesse ver a bolsa caindo, né? E foi o contrário que aconteceu, me surpreendeu bastante. E eu acho que isso mostra muito o apetite do investidor ao Brasil. A gente conversa bastante sobre a nossa bolsa pautada em commodities, o Brasil um país neutro, um país que não está envolvido em conflitos. A gente tem nossos problemas aqui dentro do nosso país, mas que eles não têm contaminado tanto também o preço dos ativos. Eu queria entender se a gente pode acompanhar algum tipo de contaminação dos preços e do comportamento dos mercados, principalmente a partir da consolidação mais ostensiva do debate eleitoral. Existem fatores que podem movimentar de forma positiva ou negativa o preço dos ativos? Pergunto porque temos um governo que hoje foi alvo de críticas ao longo dos últimos anos por causa do ambiente fiscal, mas conhece-se o que a Lula e o PT, como conduzem a economia. Na oposição, candidatura forte de Flávio Bolsonaro, cuja dinâmica também já é conhecida por parte do mercado, pelo menos se o mercado se pautar pelo governo do pai, Jair Bolsonaro. Queria entender quais são exatamente os riscos e oportunidades dadas às candidaturas mais bem colocadas, né? Vamos lá, eu acho que assim, quando a gente olha o investidor estrangeiro, ele acaba por não se impactar tanto com isso. Ele sabe que a questão eleitoral acontece, mercados emergentes geralmente têm alguns problemas relacionados a um fiscal um pouco mais frouxo, etc. Então acaba que o investidor estrangeiro é um pouco mais blindado, um pouco mais cético na questão eleitoral. Quem se impacta muito e se contamina é o investidor local. E aí, tanto via institucional como também pessoa física. Só que uma coisa, Vitor, interessante é que, novamente, esse movimento ele não tem muita composição do investidor local. Na verdade, institucionais e investidor pessoa física têm saído da bolsa. Então, na minha visão, se a gente tiver algum tipo de resultado de alternância de poder no Brasil com essa eleição, a gente poderia ver um fluxo adicional, principalmente vindo de pessoas físicas e institucionais que voltam na bolsa com algum possível mudança novamente de governo e que poderia sinalizar para um fiscal um pouco mais conservador, um pouco mais seguro. Então, novamente, na minha visão, acho que pode ter um efeito até mais positivo do que negativo quando a gente faz esse balanço. E aí, a gente tem acompanhado a FinTwitch, né, discutir exatamente isso. Por que o brasileiro, por que a pessoa física não vai participar, não foi convidado para a festa dos 200 mil pontos? Eu acho que a taxa de juros, o pessoal do Brasil, eles têm ido muito mais para juros, renda fixa, do que propriamente bolsa. O investidor como um todo ele se machucou muito no último ciclo, quando a gente pega 2020, 2021 até 2024, muito porque a bolsa ela caiu durante muito tempo. Você teve 2 ciclos de aumento de taxa de juros, um sucessivo ao outro, e isso acabou machucando, criando uma certa cicatriz, uma certa resistência dos investidores pessoa física, que criaram uma certa aversão à bolsa e acabaram não se aproveitando desse momento de alta. Então, acho que é muito uma questão de mentalidade do que qualquer outra coisa, olhar indicadores, etc. E geralmente o investidor brasileiro ele chega tarde na bolsa, né? Ele chega depois que o gringo já chegou, depois que o institucional já chegou, chega o investidor brasileiro, que é o momento que a taxa de juros já não está mais atrativa para a pessoa deixar numa caixinha, deixar na renda fixa, etc. Ela procura outras alternativas, encontra a bolsa de valores, batendo recordes históricos e coloca lá seu dinheiro. Foi o que aconteceu no último ciclo de 2021, foi o que aconteceu ao longo do ciclo de 2017, 2018. E aí tem até aquela frase famosa do Mark Twain que ele comenta que a história não se repete, mas rima. Eu acho que essa rima está cada vez mais próxima de acontecer. João, e se a gente parar para pensar, né, nesse cenário de incerteza que a gente tem vivido, há uma discussão por parte do mercado sobre o que vai fazer o Banco Central
a partir na reunião agora próximo do dia 29 de abril. Eu queria entender, o comportamento hoje, evidentemente não espera-se que o BC, o Copom, vá cortar um ponto da Selic. Mas queria entender se a continuidade de um ajuste gradual, ela modificaria de alguma forma essa alocação, principalmente do brasileiro, né? Se haveria uma afeição maior com o juro a 12,5% ao fim do ano, em procurar o mercado acionário, ou se de fato ainda uma Selic com 2 dígitos, né? Ela tornaria o nosso índice Bovespa menos atrativo para o próprio brasileiro? Eu acho que assim, é gradual. Quando a gente vê a taxa de juros caindo mês após mês, trimestre após trimestre, eu acredito que o interesse do investidor pela renda fixa vai diminuindo, mas ao que me parece, Vitor, existe uma barreira psicológica da renda fixa que é o 1% ao mês, né? Que aí representaria algo como 2% de taxa de juros. Eu imagino que a partir desse patamar, ou seja, abaixo desse patamar, você deve ter um volume muito mais expressivo de investidores buscando a renda variável do que anteriormente. Foi o que aconteceu nos últimos ciclos e é nisso que eu baseio a minha opinião. E, assim, então eu acredito muito nessa marca d'água, mas também tem o ponto que a cada ponto percentual que a taxa de juros cai, as empresas tendem a performar melhor, o lucro tende a aumentar, os dividendos tendem a aumentar, você tem a bolsa também performando bem. Isso chama atenção, né? Os investidores têm aquela FOMO, o medo de ficar de fora, né? E aí eu acho que isso acaba que o amigo está começando a ganhar dinheiro na bolsa, o colega de trabalho também, vou dar uma olhadinha na bolsa, etc. Isso cria-se ou aumenta pelo menos o interesse em renda variável. Só tem que tomar muito cuidado para não chegar tarde na festa, né? Eu sempre brinco que você não sabe a hora que tudo vai acabar, que o carro vai virar uma abóbora, etc. E aí tem que tomar um pouco de cuidado para você não chegar muito tarde na festa e acabar saindo machucado, que foi o que aconteceu para grande parte dos investidores no último ciclo de juros.